que existe uma maneira de os pais crentes terem padrões para seus filhos que diferem dos padrões de outros crentes da Assembleia, ou seja, da igreja local, sem menosprezar esses outros crentes? Se a alegria realmente depende da obediência a Cristo, então os pais cristãos vão querer modelar e ensinar seus filhos a se submeterem à palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João capítulo 13, versículo 17. Provérbios capítulo 29, versículo 25 diz: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. De modo que obedecer a verdade por causa do que os outros pensam confunde a lição crucial da responsabilidade pessoal para com Deus. Os pais estabelecem o padrão para o filho ou os filhos e explicam de maneira adequada a maturidade da criança, as verdades cristãs que influenciam essa decisão. Se a criança aponta que outra família da Assembleia não faz a mesma coisa, os pais têm pelo menos duas verdades para modelar: responsabilidade pessoal para com Deus e responsabilidade pessoal para com os outros. Modestamente, um pai cristão deve defender o que ele entende da palavra de Deus. Isso é responsabilidade pessoal para com Deus. A responsabilidade pessoal para com os outros inclui mostrar respeito por eles. Isso pode significar reconhecer que eles também desejam agradar ao Senhor, desejam o melhor para a sua família, ou talvez estejam lidando com circunstâncias das quais os outros não estão cientes. Pode significar simplesmente expressar respeito, mas admitir uma incapacidade de entender sua decisão. Ao responder de uma maneira que faz seus filhos se sentirem superiores aos filhos de aquele outro grupo, ou faz com que os outros pais pareçam menos espirituais, eu, como pai, não estou honrando os outros ou modelando os padrões bíblicos. O apóstolo Pedro disse: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Um grande rei da antiguidade, muito rico, ele disse uma certa vez: a verdadeira felicidade, aonde se encontra? Quem tem a verdadeira felicidade? Ele disse: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo capítulo 32, versículo 1. Essas são as palavras do rei Davi. Uma das verdades centrais do cristianismo é o perdão dos pecados. Sem ela, permaneceríamos em um mundo de desespero, sem esperança, apenas para perecer para sempre. A maior bênção da vida é saber que você está certo com Deus, que seus pecados estão perdoados. Esta bênção pode ser sua. Você acredita nisto? Em um voo, o voo dos 243 da Airline sofreu uma descompressão explosiva a 19 mil pés sobre as ilhas havaianas, e mais da metade do teto da aeronave desapareceu. Depois que o Boeing retornou com segurança ao solo no aeroporto internacional de Maui, um repórter perguntou a um passageiro qual foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça dele, que passou pela sua cabeça. Ele respondeu: eu me perguntava se Deus me perdoaria de todos os meus pecados. Perguntas sobre o perdão de Deus são respondidas por Davi, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele escreveu o Salmo, capítulo 32, versículo 1. Uma transgressão é a quebra internacional de um comando conhecido, melhor dizendo, intencional. Tudo o que fica aquém do padrão perfeito de Deus é o pecado. Isso inclui
toda vez que eu voluntariamente quebrei a lei de Deus, toda ação cometida sem amor a Deus, ações omitidas que eu deveria ter feito e os pecados da mente e do coração. Davi escreveu no Salmo 51, impressionado por seu registro pessoal dos seus pecados diante de Deus. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não há nada mais ofensivo a Deus do que o vasto registro de nossos pecados pessoais contra Ele. Quando Deus perdoa, Ele perdoa cada pecado. Em nosso mundo, muitos reconhecem que há algo errado. A história prova isto. Deus diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Tenha certeza, você que me ouve, você pecou contra o Deus do céu. No Salmo 51, Davi escreveu, meu pecado está sempre diante de mim, contra ti somente pequei. O pecado é contra Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos desqualifica de entrar no céu. Mas, damos a Deus que o perdão de Deus afasta o registro do meu pecado e o destino da minha alma. Muda o destino da minha alma. Antes era para o inferno, mas quando Deus nos perdoa, o nosso destino é para o céu. Esta é uma questão de pecado pessoal diante de um Deus santo. Quando Deus perdoa, Ele perdoa o pecador de todos os seus pecados. É o que diz Hebreus capítulo 10. Ele diz, jamais me lembrarei de seus pecados, de suas iniquidades. Deus não pode ignorar o pecado em seu universo. Deus pode perdoar, porque Deus pode cobrir todos os nossos pecados contra Ele. É o prazer de Deus oferecer perdão a você. Davi conhecia bem o dia da expiação na história de Israel. Era o dia de cada ano em que o sumo sacerdote de Israel tirava sangue de um animal que havia sido sacrificado no pátio do tabernáculo e o levava para o lugar santíssimo. Foi aqui que o sumo sacerdote espargiu o sangue sobre o propiciatório da Arca da Aliança. O propiciatório era a tampa ou a cobertura da arca. O sangue era espargido ali sobre a presença do santo Deus que habitava entre as asas dos querubins que sobrevoavam o propiciatório. O sangue cobria a lei que o israelita conhecia, mas não obedecia, protegendo o pecador por mais um ano do julgamento de Deus. A lei estava dentro daquela arca. O sangue dos sacrifícios do dia da expiação prefigurava o sangue do sacrifício do Filho único, unigênito de Deus, séculos depois. Seu precioso sangue pode cobrir o registro de nossos pecados pessoais e nos proteger para sempre da ira de Deus. Seu sacrifício nunca teria que ser repetido. Na cruz, Deus lidou com os pecados passados, presentes e futuros, de uma vez por todas. Então Deus pode perdoar, porque Ele olha para o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Por causa do sangue do sacrifício de Cristo, nossos pecados podem ser cobertos. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Pecados cobertos significa que eles são totalmente, completamente e generosamente perdoados. Sem perdão, você perderá sua alma e Deus julgará seus pecados. Seus pecados já estão cobertos, você que me ouve? Seus pecados estão cobertos. Você é a pessoa abençoada do Salmo 32, versículo 1, e a vida eterna é sua para desfrutar? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, do versículo 16 a 21, e estas são as palavras do Senhor Jesus. Termino este vídeo perguntando, você será esta pessoa bem-aventurada, feliz, muito feliz neste mundo? As coisas desta vida, que são honestas, são permissíveis, foram dadas por Deus, nos trazem muita felicidade. Mas são passageiras, terminam. Não existe maior felicidade do que estar em paz com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, sendo justificados ou tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Você já tem esta paz? Se adquire pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?